É lamentável mesmo, é lamentável. Eu achava que o Atlético tinha saído, né? Que tinha acabado, ficado lá na década de 90, por aí, quando o Atlético estava nas páginas policiais. E agora parece que tá voltando, né? É muito grave, pô. Isso é muito grave. Pessoal, as coisas não estão nada legal pro galão da máfia. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. E o Atlético tem mais é que se lascar mesmo. Quando o Cruzeiro estava sendo destruído por Itair Machado, riram, debocharam. Agora vão ter que aguentar. Mesmo que seja comprovado ou não o esquema de PCC envolvendo um investidor do Atlético Mineiro, né? PCC, primeiro caloteiro da capital. Vamos rir demais. Turma, bora acompanhar aqui o que os atleticanos acharam dessa notícia gravíssima envolvendo um investidor até que considerável do Atlético Mineiro. Pouco mais de 20% da SAF do Atlético é no nome dessa pessoa. Se isso for confirmado, cara, o dinheiro que ele acertou para adquirir tais ações teriam sido envolvidas aí no crime organizado de São Paulo. Cara, que dureza, hein, pro Atlético, né? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bora reagir aos atleticanos acompanhar nessa notícia. Bom, bora falar sobre esse tema gravíssimo, né? Tá na capa, tá na tela pra vocês. Investigação CVM, Ministério Público de São Paulo, gravíssimo. Dinheiro do PCC pode ter infiltrado na SAF. Quem fala isso é o Rodrigo Capello. Então, primeiro, nós vamos com o vídeo do Rodrigo Capello, dele comentando sobre isso, tá? Vamos com o áudio dele. No topo da cadeia tem dois fundos que o Ministério Público tá citando, isso tá documentado. Vou começar de novo para que vocês prestem atenção, tá? Lembrando que isso aqui é uma informação do Estadão, falei Folha sem querer, do Estadão. E é o Rodrigo Capello quem fala, olha só. No topo da cadeia tem dois fundos que o Ministério Público está citando, isso está documentado já, como fundos usados pelo crime organizado para lavar dinheiro. Os dois fundos se chamam Hans e Olaf. Deixando muito claro que quem está dizendo que esses dois fundos, Hans e Olaf, fazem parte do esquema, não sou eu, não somos nós, é o Ministério Público de São Paulo. E aí eu vou citar um trecho de um documento que inclusive está na Justiça de São Paulo. De acordo com o MP, os fundos de investimento são apontados como um pilar central na estrutura do crime organizado sob apuração, sendo instrumentalizados para diversos propósitos criminosos, principalmente a ocultação e a lavagem de capitais. Então, a gente parte dessa história do Hans e do Olaf, que são os dois fundos que estão implicados, e vai seguindo o dinheiro até chegar à FIP Galo Forte, com o investimento do Daniel Vorcaro para comprar e para deter uma parte da SAF do Atlético. Vorcaro investiu 100 milhões no Atlético em 2023, tá certo? Através de um fundo chamado Galo Forte FIP. Beleza? Beleza. Esse fundo é o veículo usado para comprar a Galo Holding. Então vamos lá. O Vorcaro, ele cria um fundo chamado Galo Forte FIP, usa 100 milhões para comprar a Galo Holding. Aí vem o segundo aporte em julho de 2024, tá? Que ele faz um aporte de 200 milhões no fundo dele e com esse fundo vai lá e se compra mais uma participação da SAF e aí ele passa a totalizar 26,9 naquela época. O Ministério Público passa a investigar, eu anotei tudo, tá, gente? O Ministério Público passa a investigar a origem do dinheiro que abasteceu o Galo Forte. Segundo o Ministério Público, os recursos vieram de uma cadeia de fundos suspeitos, da Hans e Olaf, já citados na Operação Carbono Oculto, que apurava a lavagem de dinheiro do PCC. Então, para você entender é o seguinte, tem o Olaf 95 lá em cima, 19 milhões. Esses 19 bilhões inteiro dele, ele investe na Hans 95, que tem 35 bilhões. A Hans investiu exatamente a quantia X na Alepo 95. A Alepo 95 investiu exatamente a quantia Y na Maia 95. A Maia 95 investiu na Astro 95 exatamente uma quantia, que finalmente essa Astro investiu 100 milhões e depois 200 milhões exatamente no Galo Forte FIP, ou seja, lá do alto foi descendo um por um, vai batendo, descendo, até chegar aqui, né?
Aí vocês já estão conseguindo compreender. É uma teia. Vai descendo um por um o investimento. É isso mesmo, é uma teia. Tá? E aí, o que acontece? São camadas de dinheiro que vai dificultando para você saber da onde que veio o dinheiro. Qual que é o esquema que o PCC estava usando? Ele vai colocando dinheiro, vai descendo dinheiro, descendo, até eles conseguirem chegar onde eles querem, né? E aí o que acontece? O Atlético soltou uma nota, tá? Eu vou ler essa nota mais tarde. O Banco Master também soltou uma nota e a Reg Investimento também soltou uma nota. Tá? Daqui a pouco eu falo ela. O Ministério Público afirma que esses fundos, RANS, OLAF e outros, são usados para ocultar o verdadeiro dono do dinheiro. Tá certo? E segundo o MP, essa estrutura seria um dos pilares de esquema de lavagem do PCC. Até agora não tem uma comprovação que o Vocaro está envolvido nisso, tá? É uma investigação, ainda não há uma condenação, tá? Então, resumindo, o que tem em jogo aqui é a origem do dinheiro usado para comprar a SAF do Galo. Não há uma condenação, tá? Mas o nome do Atlético aparece no meio da cadeia de fundos, que agora são alvo dessa grande investigação de lavagem de dinheiro. O Clube Master e a Reg negaram qualquer irregularidade. Por quê? Porque eles não estão no meio disso, né? Procurou para dar satisfação. Mas o caso levanta uma importante pergunta. De onde que vem esse dinheiro que está entrando nesse futebol aí do Galo? Entendeu? Através do Galo FIP. O Galo soltou uma nota, e é importante a gente trazer a nota do Galo. Tá aqui, ó. A nota do Galo. Em relação à matéria publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, o Atlético esclarece que o Galo Forte, Fundo de Investimento e Participações Multiestratégica, é um veículo de investimento que é o FIP, né, tá, gente? O FIP. É devidamente constituído e regular perante a Comissão de Valores Imobiliários da CVM, sobre a administração da Trust Distribuidora de Títulos Valores Imobiliários LTDA, que é a CVM, tá? A Trust Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários LTDA é uma empresa igualmente registrada perante a CVM, referido fundo figura como acionista da Galo Holding, contexto no qual o Galo contexto no qual o Atlético não tem conhecimentos de qualquer irregularidade. Ô, gente, vamos lá. Isso está percorrendo toda a internet hoje. Todas as matérias estão tratando disso. Todas as matérias estão falando sobre essa situação. Todas as matérias estão colocando isso daí. Tá certo? E o grande lance que tá batendo aí na porta, que é o que a galera quer entender como assim o fundo de investimento vai batendo, o dinheiro vai chegando lá. É bem simples de mostrar, eu vou mostrar para vocês. É esse quadro aqui, ó. A OLAF paga na Rans, que paga na Lep, que paga na Maia, que paga na Astro, que pagou no Galo Forte FIP, que pagou na Galo Holding. É isso. Então todo esse caminho aqui foi feito para isso, tá? Aí você vai me perguntar, Rap, o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães, o Rafael Menin tem conhecimento disso? Não. Por quê? Porque o Vocaro, ele é a cara da Galo FIP. Ele é o administrador da Galo FIP. Administrador. Lá não tem escrito se ele é o dono, mas ele é o administrador desse fundo imobiliário de investimento. Ele recebeu de outra pessoa esse dinheiro. Então, pare para pensar comigo aqui. Tô aqui eu, Rubens Menin, bem invocado, cara que é dono do Banco Master, de outros empreendimentos. Até então não se tinha nada investigado sobre ele, até então não se tinha denúncia sobre ele. Fala assim, ô Menin, eu tenho um dinheiro aqui no meu fundo de investimento, eu quero investir no Galo. Aí ele vai, quanto? 300 milhões, beleza, bora. E eles vão lá investir no Galo. Então foi isso que aconteceu, tá certo? Tá se investigando, não é uma situação simples, não é uma situação que traz conforto a absolutamente ninguém, não traz conforto a absolutamente ninguém, mas é uma situação que ela gera um complicador danado, sabe? Ela gera um descompromisso e ela gera um problema sério e grave. Então, assim, cara, é uma situação que tem que ser o mais breve possível esclarecida. E o que pode ser feito agora? Vai tirar o Vocaro? Tem que comprar a parte dele, ele é um investigado. Ele ainda não é um condenado. E mesmo ele condenado, tem que se ver o que aconteceria. Esse dinheiro é do crime organizado. Então, essa SAF que agora a Justiça Federal, através da Polícia Federal, vai vender a parte. Entendeu? O Rubens Menin vai comprar. O que vai ser feito? Cara, é complicado.
Não é fácil esclarecer isso de uma maneira simplista, não é fácil falar o futuro disso, mas o que a gente pode cravar é que essa investigação não vai parar por aí, entendeu? Essa investigação não vai parar por aí. E aí fica uma pergunta, né? O que vai ser feito nesse momento? Como que vai ser conduzido isso? Como é que o Atlético vai conduzir essa situação? Cara, eu vou te dizer o seguinte, opinião, tá? Opinião. Eu acho que esse negócio vai desandar, e eu acho que o Rubens Menin vai ter que acabar comprando, tudo. Não vai ter jeito, ele vai ter que comprar, ele vai ter que pôr, porque ele já pôs dinheiro demais ali, não tem jeito mais de sair. Que dinheiro? Essa pelo menos é a minha opinião, tá certo? Essa pelo menos é a minha opinião, essa pra mim é a minha linha de pensamento, e essa pra mim é a maneira que o Atlético vai ter que se lidar. É uma coisa difícil, é uma coisa que pode prejudicar o Galo? Creio que não. Nesse momento, creio que não, mas isso afasta o investidor estrangeiro agora. Um investidor estrangeiro jamais vai querer colocar o dinheiro dele onde que tem uma investigação com PCC no meio, com esse tipo de situação no meio, né? Então, tem pra mim que não tem como, entendeu? E vamos ver o que vai ser e o que vai acontecer, tá certo? E a informação do Capelo, meu amigo, o homem é bravo, hein? Olha o Atlético aí, o investimento. Aqui, ó. Investimento de Daniel Vorcaro na SAF do Atlético partiu de fundos suspeitos de ligação com PCC. Meu Deus do céu, aí já vem até aquela vinhetinha, né? É fantástico. Que dureza, hein, Galo? Obviamente eu não sou um conhecedor dessa questão, né? E aí poderia ter perguntado, Beto, qual a sua formação? A minha formação, eu posso dizer que pelo menos não tem sido aí, né? Não é desde que eu tenho a Web Rádio Galo, graças a Deus, cometi muitos erros. Não é fazer o torcedor passar essa vergonha que tem sido, né, nos últimos anos aí, com tantas notícias de bastidores, esse ano aí, questão de possível transfer ban, os jogadores notificando o clube, falta de pagamento a vários clubes, né, dívidas e tudo. Enfim, vários outros motivos aí que o torcedor se sente cada vez mais envergonhado com essa situação, sem falar dentro de campo, pelo segundo ano seguido brigando para não cair, né, e montando elencos aí bem duvidosos. Mas a questão é a seguinte, pelo que eu tive de informação aí sobre tudo isso, tá? O Atlético de fato não é o Atlético quem iria ou poderia investigar tudo isso, tá? Não é na parte do Atlético ali tudo estava certo, estava tudo ok, né? O que tem para trás ali aí é o Ministério Público que vai puxar realmente. O Atlético não tem, a SAF do Atlético, né? As pessoas que estão lá não tem absolutamente nada a ver com isso agora. Vão ter a ver com isso se de fato for provada uma irregularidade dessa, ainda mais algo relacionado ao PCC, ao crime organizado, e não for feito nada. Então já espero e acredito que as movimentações já estão sendo feitas, né, para que, se for comprovado isso, né, aí algo tem que ser feito. O Daniel Vorcaro, obviamente, não poderia estar sendo um sócio da SAF do Atlético em hipótese alguma. Repito, se isso for realmente provado, confirmado e tudo, né? Porque é uma suspeita que precisa ser confirmada. Então é isso, investigação, agora é hora de investigação e uma pena ver o Atlético agora com... não é, obviamente, o Atlético, né, como eu disse, não é o Clube Atlético Mineiro. Uma pessoa que tem ali uma porcentagem na SAF do Atlético que está sendo investigado e tem essa suspeita aí com relação ao PCC. É lamentável mesmo, é lamentável. Eu achava que o Atlético tinha saído, né, que tinha ficado lá na década de 90, por aí, quando o Atlético estava nas páginas policiais. E agora parece que está voltando, né, pelo menos nessa questão aí do Daniel Vorcaro. Vamos esperar, né? A informação que tiver essa, o Atlético, as pessoas lá não têm culpa de absolutamente nada, né, com relação a isso que está acontecendo, né? Se de fato for comprovado, serão vítimas também. Aí, como eu disse,
Daqui pra frente é que a gente tem que saber o que vai ser feito. Daqui pra frente é só pra trás. Agora, daqui pra frente, como é que é? Isso que a gente precisa saber o que será feito após essas investigações. Enfim, gente, triste aí tudo isso. Muito mas eu quero triste. saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aí nos comentários, tá bom? Tamo junto, agradecer Aí realmente cabe à polícia esclarecer tudo, né? É uma denúncia do Ministério Público, e aí entra em ação aquele velho caso, né? Que a gente vê nos filmes. Siga o dinheiro. Isso. E você vai descobrir a origem. Dinheiro tem Então, meu chapa, se for irregular, primeira coisa que tem que fazer é vazar da holding do Atlético. Vender a parte dele ou devolver, que seja. Mas que tem que ser esclarecido, porque, afinal de contas, isso é uma mancha que fica na SAF do Atlético. Você ali, ter nesse momento, né, um caso com empresas que já estão sendo investigadas em São Paulo pela ligação com o PCC e aparecer no rastro aí do dinheiro que veio através de um investidor pro Atlético, isso é muito grave, pô. Isso é muito grave. O que estão falando lá é outra coisa completamente diferente dessa aí que o Atlético postou na nota. Pelo menos eu entendi de outra, sabe? Eles foram pra uma direção, o negócio é outra. É outra coisa. E o que me deixa mais preocupado nisso tudo... O negócio é outro. Claro que não é o que me deixa mais preocupado, mas uma das coisas que me deixa preocupado nisso tudo é que o Galo tá na tabela lutando pra não cair, e a última vez com o time mineiro lutando pra não cair virou notícia de crime. Com Capelo noticiando. E com grande chance dessa daí ainda aparecer depois de uma coisa do Fantástico. Meu Deus. Isso aí não me traz boa ainda bem que ele saiu da Globo. Entendi. Bom, isso aí tá acontecendo, né? Que então o Atlético teria, então, esse fundo do Galo Forte FIP está sendo investigado pelo MP de São Paulo, né? Porque tá tendo os fundos Olaf e Hens 95, ambos 95, fizeram uma camada, um sobreposta, comprando em cima do outro, até chegar no Galo Forte FIP para ter esse investimento, e o Daniel Vorcaro tem o nome citado, e esses fundos também. Então é isso que está acontecendo, é isso que está sendo investigado, não tem como a gente chegar a nenhuma conclusão nesse sentido. Sim, que esse dinheiro pode sim ter vindo do crime organizado, e o Ministério Público de São Paulo está investigando isso. Mais uma situação complicada para a SAF do Atlético, e mais uma vez pode ter mais uma vez o nome manchado. Além disso, eu vou trazer mais uma informação aqui, que é o seguinte: o Atlético também teve... nas últimas 24 horas da SAF do Galo, tá? Dinheiro, né, pode estar ligado ao PCC, intimação para pagar o calote no Cuiabá, que tá rolando ainda, e atraso em pagamentos de dívidas fiscais. E ainda a gente não tem nenhuma novidade sobre o aporte de 1 bi e matar a dívida onerosa que foi prometida. Então é mais uma vergonha, né, do Atlético. O Atlético tendo mais uma vez o nome ligado à mídia aí, a SAF do Atlético, no caso, e não é nem o futebol. O Samuca Mumu, hein? Se for comprovado algo, as sanções serão ao Vorcaro e não a nossa SAF, certo? E inicialmente sim, a não ser que seja provado que o Atlético tem algum tipo de ligação, né? De novo, gente, eu tô falando hoje, dentro das informações que a gente tem hoje. Tudo leva a crer, tá? Opinião agora. Tudo leva a crer que o Atlético é uma vítima também da situação. Tudo leva a crer. Dá pra cravar isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas tudo leva a crer. Então eu tô, até esse momento, eu tô de certa forma tranquilo. A menos que realmente chegue alguma coisa aí mais complexa, tá? Aí a gente precisa aí buscar mais informações, tá? Peraí, só um ponto importante aqui também. Não dá pra gente também tirar totalmente o Atlético da situação, não, tá? Não dá pra tirar, porque o Atlético também tava tentando trazer aquele bilionário americano lá, vocês lembram? Um cara que ninguém nunca viu. Enfim, o Galo quase trouxe pra SAF, né? O Galo quase envolveu esse cara na SAF do Atlético. Então o Galo também, a gente também tem que trazer algumas críticas aqui, né? Apesar que no caso do Daniel Vorcaro eu não acho que
realmente não tinha como a gente ter... É o Peter Grieve, obrigado, Roberto. Que não tem como a gente falar muita coisa, porque realmente não tinha nada falando dele anteriormente. Mas no caso do Peter Grieve, todo mundo sabia que era um cara meio esquisito, né? Porque o cara não aparece, uma situação meio estranha. O cara tentou comprar o Botafogo não quis vender pra ele, que é uma situação estranha, enfim. No caso do Peter Grieve, realmente, a gente pode trazer aqui na questão de crítica, porque foi um cara aí meio nebuloso que o Atlético chegou quase a negociar com ele. Bom, outra informação também, e essa é uma bomba. Bom, informações do jornalista Rodrigo Capello. O Ministério Público de São Paulo investiga se parte do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro para a compra de 26,9% da SAF do Atlético veio de fundos ligados ao PCC. Olha que informação, olha que denúncia grave. Segundo o jornalista, os 300 milhões teriam sido passados por uma rede de fundos, Olaf e Hans, que são geridos pela Reg Investimentos, que atualmente são investigados por lavagem de dinheiro. É mais uma bomba no colo dessa SAF, mais uma notícia bizarra, inacreditável, que nos preocupa bastante. Bom, eu não vou emitir uma opinião mais concreta porque ainda está sob investigação. O que eu posso dizer para vocês é que é uma bomba, é algo muito sério, com toda certeza vocês vão ouvir falar bastante sobre isso. Muita gente fala aqui no canal, você só dá notícia ruim sobre o Atlético, você fica dando esse tipo de informação, acaba enfraquecendo o Atlético, fortalecendo o rival. Mas só tem notícia ruim, né? A informação tem que ser passada, independente do tipo de informação. Vocês têm que estar por dentro do que acontece dentro do Atlético. Até porque, para você se posicionar com relação ao Atlético, vocês têm que ter informação. Eu não posso omitir esse tipo de informação. É claro que também me entristece. Esse tipo de notícia me deixa triste, me deixa preocupado, mas eu não posso deixar de passar esse tipo de informação. Então eu resumi o que está acontecendo. Com toda certeza, mais para frente aí, vocês vão ouvir muito mais coisa com relação a isso. Eu só resumi o que de fato está sendo dito aí, o que de fato foi a denúncia do Rodrigo Capello com relação à SAF do Atlético, mas ainda será investigado, então vamos aguardar. Mas envolve um dos acionistas, que é o Daniel Vorcaro. Então vamos aguardar, com toda certeza vai ter outros desfechos aí dessa notícia que está ainda sob investigação do Ministério Público. Beleza? Segundo o Atlético, são acusações infundadas, acusações inexistentes. E é importante destacar para vocês aqui, olha só, eu fiz algumas anotações para a gente não esquecer. A SAF possui um governo, uma governança sólida, tem processos de auditoria, como foi falado aí, e mecanismos internos de controles rigorosos. A ideia, gente, aqui no canal Identidade 13, a ideia do Atlético, que eu estou falando para vocês aqui no Identidade 13, é transmitir essa confiança e seriedade na gestão do clube. O Atlético tem evitado tudo quanto é coisa ruim. O Atlético tem evitado realmente conjecturas, até anotei aqui, ó, conjecturas ou interpretações que possam gerar ruído. Então, a gente não quer que esses ruídos gerem mal-estar dentro do clube. Então foi por essas e outras que o Atlético já soltou uma nota para acabar de vez com isso. E se tiver de ir lá no Atlético, se a polícia tiver de bater lá, que bata. Mas não vão encontrar nada, pelo menos a informação que nós temos. E eu vou ser sincero para vocês, quantos anos a família Menin tá aí no ramo e a gente nunca ouviu falar nada deles, de nenhuma empresa. Será que eles iriam vacilar agora? O Vorcaro eu sei, né, que pode ser um pouco doido, mas o Atlético iria aceitar algo errado vindo de fora? Eu creio que não. Então o que nós estamos falando para vocês aqui é o que o Atlético nos passou, um clube sério, que tem as coisas muito bem regularizadas
tem auditoria sempre lá, processo de auditoria e mecanismo de controles rigorosos internos. Beleza, massa atleticana? Mas de qualquer maneira, o Luciano Clávias estará atento a tudo de bastidores para manter você muito bem informado. É aquilo que eu digo. Pessoal, confirmando ou não, de qualquer forma, a mancha vai ficar. E vai ser difícil de tirar, viu? A pouca credibilidade que o Atlético tinha, eu acho que vai se tornar inexistente, né? Já são famosos por não pagar ninguém. E agora, com um suposto investidor... Suposto não, né? Com suposto golpe, esquema envolvendo um dos investidores, cara. Muito, mas muito esquisito. Suposto, viu? Até ser comprovado, perdão. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, juntamente com like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Me perdoe que hoje assisto, né, gente? Eu já tô naquele grau. Fui! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido,